Salve, salve, galênicos e galênicas, agora ao vivo para a rapaziada do Teams, a galera do Insta já tá na área também. Então, sem mais delongas, vamos iniciar falando sobre o controle renal do cálcio, beleza? Ontem nós falamos do controle do íon potássio, que ele está relacionado à alcalose metabólica, tá certo? Então, se você tem excesso de íon potássio, você tem alcalose metabólica, tá certo? Então, ontem nós vimos a sua relação com a excitabilidade neuronal, no caso a reposição do potencial de ação. Você também tem ele relacionado à fisiologia cardiovascular, beleza? Você pode ter caso de insuficiência renal, insuficiência vascular, insuficiência cardíaca. Você pode ter arritmia cardíaca, você pode ter fibrilação cardíaca, ou você pode ter mesmo uma parada cardíaca, beleza? Então, muito cuidado no uso de suplementos, de medicamentos à base do íon potássio, tranquilo? Então, vamos adiante, vamos falar especificamente sobre o controle do íon cálcio, também chamado de calcemia, beleza? Bom, ele está relacionado ele está intimamente relacionado também com a fisiologia renal. No caso, os rins vão pegar e reabsorver nas suas diferentes porções o íon cálcio. Aquilo que não for reaproveitado vai ser excretado pela urina. Bom, o cálcio ele tem regulação pelo paratormônio. Ele é produzido pelas glândulas paratireoides e também está regulado pela calcitonina, certo? Mas só que a calcitonina é falado numa aula em específico, certo? Aqui nós vamos falar pequenos detalhes que é importante para o nosso dia a dia dentro da farmácia, dentro da drogaria, tá certo? Dentro do posto de saúde, na atenção básica, onde nós podemos manejar esse íon cálcio. Bom, nós temos uma faixa de aproximadamente 2,4 miliequivalente litro de cálcio, tá certo? Esse valor é o valor extracelular, beleza? Acontece que nós só temos como ter esse valor a partir de dosagem do cálcio. O farmacêutico, logicamente, não pode pedir dosagem desse cálcio para fins de diagnóstico, no máximo para fins de acompanhamento terapêutico. Acontece, quando você tem uma baixa de cálcio ou você tem uma alta de cálcio, você tem uma íntima relação com a fisiologia muscular, seja ela muscular cardíaca, seja ela muscular esquelética. Em menor grau, você também tem alguma relação com a fisiologia muscular lisa, beleza? O que acontece? Quando você tem uma diminuição dessa concentração extracelular, quando a gente fala extracelular, considera-se que é uma concentração plasmática desse cálcio, beleza? Então, quando você tem uma diminuição dessa concentração dos íons cálcio, você tem a chamada hipocalcemia, não hipocalemia, hipocalcemia, tranquilo? Você tem uma maior probabilidade de excitação da contração muscular. A gente tem que lembrar que a contração muscular ela tem o envolvimento de íons sódio, tá certo? E nós também temos o envolvimento de íons cálcio. Você tem canais que regulam a entrada do sódio e logo em seguida a entrada dos íons potássio. Quando há entrada de íon potássio na célula, você tem a exclusão dos depósitos de potássio intracelular, tá certo? Que estão relacionados com a fisiologia da actina e da miosina, tá certo? Quando você tem uma quantidade exacerbada de cálcio intracelular, o sistema actina-miosina ele é ativado, provocando contração muscular. Se for do coração, contração muscular estriada cardíaca. Se for muscular esquelética, a contração muscular esquelética.
e as duas contrações são disparadas e você tem, pode ser uma sístole, tá certo? Se for o coração, então a contração muscular propriamente dita. O que acontece? No caso do coração, você tem um maior disparo dessas contrações, você tem aumento da frequência de disparo desse coração. Agora, quando se trata da contração muscular esquelética, você tem quadros chamados tetania, quadros tetânicos. Você tem contrações musculares esqueléticas exacerbadas, tá certo? Aqui tem a figurinha, uma figurinha clássica onde mostra o indivíduo se contorcendo como se ele tivesse em crises tetânicas provocado pelo vírus do tétano. Então, ele se assemelha bastante a esses quadros de tetania, de infecção pelo vírus do tétano, beleza? Então, essa concentração é uma concentração exacerbada e estereotipada. Nós chamamos clinicamente isso de tetania hipocalêmica, tá certo? Então, você tem diminuição das concentrações plasmáticas do cálcio por entrada desse cálcio para o interior da célula. Então, você tem a tetania hipocalêmica. Com isso, você também tem uma excitabilidade neuronal aumentada também, porque perceba, o neurônio ele só dispara, o neurônio só faz a secreção do seu neurotransmissor se entrar cálcio para dentro do neurônio. Se entrar cálcio para dentro do neurônio, você tem a secreção dos neurotransmissores. Agora, se você estiver falando do músculo esquelético ou do músculo cardíaco ou do músculo liso, você tem a contração, tá certo? Agora, no caso de hipercalcemia, você tem logicamente o aumento das concentrações de cálcio, onde você apresenta depressão da excitabilidade neuromuscular, tá certo? Porque se você tem aumento dessas concentrações extracelulares, você não tem esse cálcio participando da fisiologia da excitabilidade neuronal e muito menos participando da estabilidade muscular, tá certo? Então você vai ter um risco de arritmia por conta da não execução da contração cardíaca, tá certo? Você tem com isso riscos também de fasciculações, beleza? E com essas fasciculações você tem em muitos casos fraqueza muscular por conta da diminuição intracelular do cálcio. No caso, esse cálcio que não está dentro da célula vai estar no meio extracelular, e estando no meio extracelular, ele não participa nem da excitabilidade neuronal e muito menos da excitabilidade muscular. Beleza? Então, fica claro que quando você não tem o cálcio dentro da célula, ou você não dispara os potenciais de ação você não faz a secreção de neurotransmissores, permitindo a fisiologia neuronal normal, ou então você não tem a contração muscular normal, tá certo? Você fica com uma fasciculação. Então, o aumento plasmático do cálcio explica a sua fisiologia, os sinais que você observa, ou sintomas se o paciente falar, logicamente. Tranquilo? Então, todos os sintomas, todos os sinais são explicados pela fisiologia, beleza? Vamos ver aqui se tem alguma dúvida. A rapaziada aqui, até agora não chegou nenhuma dúvida. 10 segundinhos. Bom, até um minuto, nenhuma dúvida, então vamos seguindo. Questãozinha aqui para nós resolvermos. Questão caiu no TRE da Bahia, SESP Sebrasp. Acerca do equilíbrio do cálcio, julgue um item abaixo. Um paciente com hipocalcemia apresenta como sintomas
parestesia digital, aqui fraqueza dos dígitos, fraqueza das mãos, tá certo? Parestesia peitoral, cãibras, espaços musculares, tetania e convulsão. Um paciente que apresenta hipocalemia, ele vai apresentar parestesia digital? Pode ser que sim. A parestesia pode ser que apresente. Cãibras, pode ser que sim, porque a cãibras muitas vezes ela não está relacionada só com o excesso de ácido lático no músculo. Você também tem a cãibra presente em casos de hipercontração muscular, tá certo? Então você tem um desgaste muscular que pode provocar o surgimento de cãibras. Espasmos musculares, isso aqui está intimamente ligado com o caso de hipocalcemia. E você tem tetania, que é um sinal clássico de quem apresenta a hipocalcemia. Nesse caso, essa questão está correta, beleza? Então, marcando aqui, questão correta, beleza? Vamos para a próxima. Questão adaptada da Prefeitura de Porto Alegre, Fundatec 2022. A hipocalcemia é diagnosticada quando há baixa concentração de cálcio plasmático. São manifestações clínicas. Manifestações clínicas, nós podemos dizer que podem ser sinais ou podem ser sintomas, dependendo do caso, né? Se o paciente falar, vão ser sintomas, beleza? São manifestações clínicas cardiovasculares da hipocalcemia, exceto arritmia. Bom, a falta de cálcio, do íon cálcio, ele está relacionado a quadros de arritmia, beleza? Você não pode ter nem excesso de cálcio e nem falta de cálcio. Tetania está relacionado com quadro de hipocalcemia. Isso aqui também está relacionado. Você tem aumento do intervalo QT, você tem um prolongamento do intervalo QT cardíaco. Logicamente, você tem uma perturbação da fisiologia cardíaca, tá certo? Então, o segmento P, Q, R, S e T está relacionado à despolarização atrial, seguida da despolarização ventricular. Ela é perturbada pela dinâmica anômala do cálcio. Então, os intervalos PQRST, eles logicamente vão ser perturbados por essa dinâmica diminuída. No caso, como ele falou aqui, de intervalo QT prolongado, isso também é um sinal relacionado à hipocalcemia, tá certo? Insuficiência cardíaca. Quando a gente fala de insuficiência cardíaca, nós estamos relacionando a incapacidade desse coração contrair e bombear o volume de sangue necessário para nutrir o corpo com sangue rico em oxigênio. Então, se você tem uma dinâmica de cálcio diminuída, você tem uma dinâmica da fisiologia cardíaca. Então, você pode sim ter uma insuficiência da fisiologia cardíaca. Então, isso aqui também está relacionado, beleza? Hipertensão. Será que hipertensão está relacionado com casos de hipocalcemia? Depende. Aqui a questão não deixou clara, mas quando você está relacionado a hipocalcemia por conta de entrada de cálcio na célula, ou então uma quantidade diminuta de cálcio na célula, você não tem como ter essa hipertensão, tá certo? Porque você vai ter contração muscular dependente de cálcio. Só que como você não tem tanto cálcio assim, você não tem como
contrair o músculo liso que recobre artérias, tá certo? Se tem pouco, e esse pouco que tem não vai ser suficiente para fazer a contração da musculatura lisa que recobre as artérias. Então, no caso, a hipertensão ela não está associada a casos de hipocalcemia, tranquilo? Então, hipocalcemia muito improvavelmente está relacionado com caso de hipertensão, tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Dúvidas, sugestões nos comentários, beleza? Vamos seguindo aqui. Bom, o controle do cálcio tem regulação do parauto-hormônio e da calcitonina. Bom, cerca de 50% desse cálcio está na forma do cálcio ionizado, que é a forma biologicamente ativa, e ele está relacionado à fisiologia das membranas celulares. O restante está ligado às proteínas plasmáticas, aproximadamente 40%, ou complexadas na forma não ionizada com ânions fosfato e citrato. Então, o que a gente tem que lembrar é que a gente precisa do cálcio na forma ionizada, e quando não tiver, nós podemos fazer essa extrusão a partir de proteínas plasmáticas onde esse cálcio está presente. Como exemplo disso, a calmodulina. Normalmente a calmodulina serve como um local onde nós podemos encontrar esse cálcio, beleza? Aqui nós falamos também relacionando a casos de acidose, onde na acidose você tem uma diminuição da ligação do cálcio a proteínas plasmáticas. Então, no caso da diminuição da ligação das proteínas plasmáticas, você tem um quadro de hipercalcemia. O cálcio que estava estocado nas proteínas plasmáticas, eles vão ser jogados para o plasma, beleza? Agora, em caso de alcalose, você tem um aumento da ligação do cálcio às proteínas plasmáticas. Agora é o inverso. Então, quando você tem alcalose metabólica, tá certo? Quando tem alcalose metabólica, você tem um maior risco de tetania por conta da estocagem do cálcio que foi parar nas proteínas plasmáticas, beleza? Aquela galera que acaba bebendo bastante e vomitando conteúdo gástrico acaba entrando muitas vezes em alcalose. Lembrando que a alcalose ela pode disparar quadro de tetania hipocalêmica, beleza? Tranquilo? Então, pequenas coisas vão começando a ser costuradas dentro da fisiologia, tá certo? As coisas vão começando a fazer sentido. A partir desse momento, nós conseguimos relacionar sinais, sintomas e a aplicação farmacoterapêutica, beleza? Então, vamos lá. Mais uma questãozinha aqui para a gente treinar, tranquilo? Questão da Funiversa, da concurso para a Companhia Energética de Brasília. A ingestão de níveis apropriados de cálcio é fundamental para a manutenção da saúde. Acerca desse mineral, assinale a alternativa correta. Bom, a absorção de cálcio ocorre somente no duodeno, onde o meio ácido prevalece. Duodeno com meio ácido, tá de brincadeira, né? Ai, senhor, é cada uma. Ai, seria como se não fosse trágico. O oxalato presente, a letra A não tem condições, não, olha, sério. Ai, senhor. Letra B. O oxalato presente em grande quantidade em alimentos de origem animal diminui a biodisponibilidade do cálcio. Pode ser aqui o oxalato diminuindo a biodisponibilidade. Ele forma uma espécie de quelante, então pode ser que isso seja uma verdade, beleza? Letra C.
A vitamina D, em sua forma hormonal ativa, estimula a absorção do cálcio. Bom, isso aqui é verdade. A vitamina D, ela estimula a absorção do cálcio. Quando você tem a vitamina D ativa, ela estimula a reabsorção do cálcio a partir dos rins e a partir do intestino. A vitamina D, ela modula a absorção de cálcio a partir dos rins e a partir do intestino. Além disso, a vitamina D, ela também estimula de certa forma a deposição de cálcio que estão guardados nos ossos, a serem retirados dos ossos e serem jogados para o plasma, beleza? Então vamos com muito carinho aqui nessa letra C, beleza? Letra D. Além de sua função na construção muscular, na construção e manutenção de ossos e dentes, o cálcio também desempenha papel na transmissão nervosa e regulação da função muscular cardíaca. O aumento significativo de cálcio sérico resulta em tetania? Jamais. O aumento significativo de cálcio sérico, ele não resulta em tetania. O que resulta em tetania é diminuição do cálcio sérico, beleza? Então, diminuição do cálcio sérico provoca tetania. O aumento do cálcio sérico promove as fasciculações, as fraquezas musculares. Tranquilo? Então, aqui essa letra D, ela tem que ser descartada, tranquilo? Letra E. A ingestão elevada de cálcio não produz efeito adverso à saúde. Assim falou as pedras de oxalato de cálcio nos rins. Tá certo? Então essa letra D, letra E, desculpa, ela está por fora, beleza? Então a alternativa mesmo é a letra C. A vitamina D, em sua forma hormonal ativa, estimula a absorção de cálcio, principalmente através dos rins, intestinos, e essa vitamina D vai fazer uma atividade ali para retirar o cálcio que está depositada nos ossos, beleza? Mais uma questão da Prefeitura de Macapá, Universidade Federal do Amapá. Aqui uma pergunta bem direta. Qual enfermidade provocada pela deficiência de cálcio no sangue que provoca tetania ou espasmofilia na criança? Letra A, raquitismo. Letra B, hipocalemia. Opa, ele dando aqui a resposta diretão pra gente, ó. Tetania ou espasmofilia na criança. Letra C, desnutrição. Desnutrição é diminuição dos macros, né? A diminuição dos macros. Lipídio, proteína, gorduras. Opa, lipídio, proteína e açúcar. Diminuição dos macros em excesso provoca desnutrição. Aqui letra D, dizendo que a questão alternativa A e C. Letra E, nenhuma destas alternativas. Então aqui ficou fácil, né, para marcar a hipocalemia. Hipocalemia provocando tetania ou espasmofilia na criança, contrações espásticas na criança, semelhante a crises tetânicas, aquelas crises características presentes na infecção pelo vírus do tétano, beleza? Bom, a maioria do cálcio tem excreção fecal, porque muito do cálcio ele não é absorvido no intestino. Uma prova disso é que você precisa da atividade do cálcio. Você precisa da atividade da vitamina D.
E essa atividade da vitamina D, muitas vezes ela precisa ser ativada pela presença do paratormônio. O paratormônio, ele é produzida pelas glândulas paratireoides, tá certo? Aqui um corte histológico da glândula paratireoide. Esse paratormônio, ele vai ativar esse paratormônio, ele vai ativar a vitamina D. A vitamina D vai fazer a exclusão do cálcio presente nos ossos, mas só que o paratormônio também ele pode pegar e fazer a exclusão direta do cálcio presente nos ossos. Lembrando que a maioria do cálcio presente no nosso corpo está presente, logicamente, dentro dos ossos. Uma diminuta quantidade está no líquido extracelular e alguma quantidade menor, só que bem maior do que nesse líquido extracelular, está presente nas células. Tá certo? E mais uma vez, lembrando que essa vitamina D não é só ativa pela vitamina D. Desculpa, a vitamina D não é só ativa pelo paratormônio, ela também é ativada pelos raios solares, tá certo? Não aquele sol do meio-dia que a galera gosta de ir na praia, mas aquele sol mais de leve e tal. Então, esse sol ou o paratormônio ativa a vitamina D, que faz atividade de reabsorção do cálcio no intestino ou no rins, tá certo? Em algum momento você também tem atividade dessa vitamina D nos ossos, mas é bem pouca, apesar de a gente considerar razoavelmente. Mas você tem como maior exclusor de cálcio dos ossos o paratormônio, beleza? Então aqui um pequeno resumo, falando que o paratormônio estimula a reabsorção óssea. Quando fala de reabsorção óssea, é tirada do cálcio do osso e jogada para o plasma. O paratormônio ativa a vitamina D, nós já falamos. E o paratormônio ele reabsorve o cálcio nos túbulos renais. Pode ser, né? Principalmente no túbulo distal, beleza? Mas alguma coisa também no túbulo proximal, tá certo? Então, mais uma vez, nós vemos a fisiologia renal envolvida com controle hidroeletrolítico. Lembrando que quando você usa aqueles bem famosos e conhecidos diuréticos, seja de alça, ou seja ou diuréticos tiazídicos, ou diuréticos inibidores da anidrase carbônica, ou diuréticos antagonistas da aldosterona, você tem certa perturbação do equilíbrio hidroeletrolítico. E no meio desse desequilíbrio hidroeletrolítico está o cálcio, tá certo? Então, pacientes hipertensos, usuários de diuréticos, é sempre bom dar uma olhada aí nesse nível de cálcio, tranquilo? Então, muito provavelmente o cálcio de alguma forma vai estar perturbado, seus níveis vão estar perturbados, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Rapaziada que tiver dúvida aí, vai mandando mensagem, nós respondemos na medida do possível. E é isso. Vamos lá, mais uma questão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Vamos lá. Sobre o metabolismo do cálcio, assinale a alternativa incorreta. A diminuição da concentração do cálcio sérico determina o aumento da secreção do paratormônio. Isso é uma verdade, beleza? Que no rim estimula a síntese de hidroxivitamina D. Pode ser, porque no rim também tem uma leve produção da vitamina D, tá certo? A letra B. A 1,25 de hidroxivitamina D aumenta a absorção intestinal de cálcio e induz a retirada de cálcio do osso. Pode ser também. Só que a retirada de cálcio do osso, ela é principalmente feita pelo paratormônio, produzido pela paratireoide, beleza? Você pode considerar que a vitamina D ela retira um pouco de cálcio do osso, mas a principal função é do
paratormônio, beleza? Agora, letra C, quando há aumento da taxa de proteínas no soro, há diminuição do cálcio ionizado e, portanto, tetanias e convulsões. Isso aqui, beleza. Aumento da taxa de proteína no soro, há diminuição do cálcio ionizado e, portanto, tetanias e convulsões. Aí você tem uma hipocalcemia por sequestro desse cálcio, beleza? Então isso aqui nós podemos considerar. Letra D, uma manifestação da diminuição do cálcio ionizado é a tetania e a outra é o aparecimento de alterações ósseas, em que a mineralização óssea diminui. Isso aqui também pode ser considerada, tá certo? Então, cadê? Tá. A diminuição... Cadê? Até me perdi aqui. Aqui é incorreta até a letra B. A 1,25 de hidroxivitamina D aumenta a absorção intestinal de cálcio e reduz a retirada de cálcio do osso. Aí ele está considerando errado porque a principal fonte de retirada de cálcio do osso é o paratormônio, tá certo? Você considerar a vitamina D, você até pode de forma de últimas consequências, mas o principal é o paratormônio, beleza? Então, por conta da atividade do paratormônio, nós não consideramos que essa vitamina D aumenta a quantidade de cálcio retirada dos ossos, beleza? Bom, aqui nós fazemos um pequeno esquema da ação do paratormônio. Quando você tem diminuição das concentrações plasmáticas de cálcio, você na paratireoide vai estimular a produção do paratormônio, beleza? O paratormônio, por sua vez, ele vai ativar a vitamina D. A vitamina D, por sua vez, vai ativar ou vai estimular a reabsorção do cálcio em nível de intestino, tá certo? O paratormônio também tem a sua ação diretamente sobre os ossos, estimulando a retirada, a desmineralização desse cálcio que está ali no osso, a desmineralização óssea, retirando o cálcio do osso, e você também tem o estímulo da reabsorção dos rins desse cálcio, tá certo? Então você tem 3 lugares onde você pode reabsorver o cálcio: intestino, por atividade indireta com a vitamina D, reabsorção através dos rins e reabsorção através propriamente dita do osso, beleza? Então aqui tudo mediado pela função do paratormônio, beleza? Temos mais 25 minutos de live pelo Insta, beleza? Vamos continuar aqui. Nós entramos agora falando sobre a parte ou sobre a relação do cálcio com a fisiologia renal. Lembrando que o cálcio filtrado é em grande parte reabsorvido pelos próprios rins, tá certo? A maior parte é reabsorvido pelo túbulo proximal, uma boa parte é reabsorvida pela alça de Henle e uma outra parte, mas parte bem menor, é absorvida no túbulo distal e no túbulo coletor. Lembrando que principalmente no túbulo distal e túbulo coletor que você tem atividade de diuréticos, tá certo? Diuréticos. Agora, lembre também que na alça de Henle você tem a ação de diuréticos também. Então, aqui na alça de Henle, onde aproximadamente 30% do cálcio é absorvido, você tem que ficar com os olhos bem abertos, tá certo? A
apesar de a gente sempre ficar ligado na furosemida, que ela não poupa os íons potássio, você fica de olho na perturbação da fisiologia do íon cálcio, tá certo? Esse íon cálcio ali na alça de Henle, ele é extremamente importante, pois é lá que acontece a sua absorção, principalmente no ramo espesso, tá certo? É no ramo espesso ascendente que nós temos que ficar de olho, beleza? Então a gente sempre fica com olhos e ouvidos atentos para esses níveis de cálcio ali, com o uso de diuréticos que atuam em nível de alça, beleza? Diuréticos tiazídicos até a gente fica um pouco de observação, mas nem tanto, porque máximo 9% a 10% fica sob influência da ação desse diurético, né? Então, como a reabsorção é bem menor, então a gente fica com menos pé atrás nessa parte do glomérulo, do néfron, tá certo? Vamos lá, mais uma. A reabsorção do cálcio, onde parte acontece nesses túbulos proximal e túbulo distal e também na alça, você tem isso mediado pelas canais de cálcio, tá certo? Então, seja ele dependente de ATP, você tem essa mediação dependente do ATP, ou você tem essa reabsorção dependente de transportadores, alguma pouca atividade através do transporte paracelular que acontece entre duas células, tá certo? Então você sempre leva em consideração a quantidade de cálcio na luz do túbulo renal e a quantidade de cálcio no interior da célula. Isso nós chamamos de gradiente eletroquímico, beleza? O gradiente eletroquímico, você sempre tem o transporte a favor, saindo de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. No caso, o filtrado glomerular está mais concentrado com cálcio, e o cálcio vai ser levado do filtrado, do meio do túbulo, da luz tubular renal, para dentro da célula, a favor do seu gradiente eletroquímico. Você também tem um transporte mediado pela bomba de cálcio ATPase ou ATPase para alguns, e você tem o transporte antiporte sódio-cálcio na membrana basolateral. Agora observe, para aquelas pessoas que usam medicamentos para controlar os níveis de cálcio, para melhorar casos de arritmia, como bloqueadores dos canais de cálcio, tem que ter muito cuidado. Se você estiver acompanhando este tipo de paciente que usa bloqueadores de canais de cálcio para modular o ritmo cardíaco, muito cuidado, porque você pode ter uma quantidade exacerbada de cálcio sendo filtrado e você tem maior propensão à formação de pedras de cálcio, os cálculos renais, tá certo? Principalmente o oxalato, beleza? E pessoas que geralmente ingerem uma quantidade diminuta de líquidos tende a uma maior formação dessas pedras no rins. Porque o transporte de cálcio, ele tem um limite, ele tem uma saturação. Se você supera essa saturação, se você supera esse limite de transporte, logicamente o cálcio ele vai ficar acumulado ali naqueles túbulos, tá certo? Então o túbulo renal começa a ficar saturado de íons cálcio. Se você não fizer a hidratação correta, esse cálcio vai se depositar nos túbulos renais, formando cálculo, não só formando cálculo, provavelmente obstruindo a passagem em alguns casos, provocando inflamação, provocando proliferação bacteriana
e infecção secundária, tá certo? Então, você tem que ter muito cuidado ao orientar pacientes que usam bloqueadores dos canais de cálcio. Você tem um aumento do cálcio livre. Esse cálcio livre tem maior propensão a ficar acumulado nos túbulos renais, porque o transporte, a reabsorção renal, ela é limitada, ela é passível de saturação, beleza? Então, com essa saturação, você tem literalmente um depósito dentro dos rins. Então, a partir do momento que você faz esse depósito dentro do rins, você pode gerar inflamação, você pode gerar infecção secundária, você pode também provocar lesão renal, tá certo? E prejudicar todo o balanço hidroeletrolítico por conta de lesão renal também. Observe que um medicamento que era para ajudar em caso de arritmia, controle ali do ciclo de contração cardíaca, acaba provocando lesões renais secundárias, problemas renais secundários, risco de infecção secundária, beleza? Então, sempre observar. Esses pacientes sempre fazer a orientação de consumir uma quantidade aumentada de líquidos, principalmente água, beleza? Aqui falando um pouquinho, adentrando um pouco mais sobre a quantidade de reabsorção. Aqui fala do ramo ascendente da alça de Henle, do ramo ascendente espesso, que reabsorve uma quantidade grande de cálcio, e ele mediado pelo paratormônio, etc e tal, etc. Isso aí nós já falamos. Acontece que a gente tem que estar ligado que o paratormônio está mediando a atividade reabsortiva do cálcio, beleza? Então, paratormônio está ligado aqui, né? Paratormônio modulando o aumento da reabsorção de cálcio. No túbulo distal nós temos essa reabsorção também, e você pode ter a atividade da vitamina D. A vitamina D exercendo atividade secundária, tá certo? Porque a primária é a atividade do paratormônio. Esse paratormônio, ou então essa vitamina D, tem locais certos para agir, seja nos transportadores de cálcio, estimulando o transporte paracelular, o trocador sódio-cálcio, ou então a bomba cálcio ATPase, beleza? Então, tem locais específicos para que você estimule a reabsorção do cálcio, beleza? Então, a atividade hormonal, no caso do paratormônio, ou então aqui da vitamina D, que apesar de ser um hormônio é chamado de vitamina, mas beleza. Então, mais uma vez reforçando, o cálcio é reabsorvido, beleza? Então a gente acaba sendo bem redundante para a informação ficar fixa na mente do estudante, beleza? Na mente do profissional. A partir disso nós temos as consequências. Então, fazendo essas correlações, fica bem mais fácil de nós tomarmos qualquer tipo de conduta, seja manejar, seja encaminhar. Tranquilo? Beleza? Bom, aqui mais uma vez falando do paratormônio, etc e tal, que estimula a reabsorção do cálcio, ali na alça de Henle, túbulo distal, túbulo proximal, que no túbulo proximal ele reabsorve bastante o cálcio, e essa reabsorção também tem alguma relação com a expansão volêmica. Aqui na notinha de rodapé, em expansão volêmica ou aumento da pressão arterial, você tem uma redução da absorção de cálcio com a excreção urinária dele. Por que isso acontece? Você tem um trocador sódio-cálcio. Quando você tem um trocador sódio-cálcio,
Da feita que você joga o sódio para dentro, você vai ter que jogar o cálcio para fora, tá certo? E quando você tem aumento de sódio, você tem aumento da volemia, beleza? Então isso está relacionado a esse trocador sódio-cálcio. Agora você também tem um aumento da concentração plasmática de fosfato. Esses radicais fosfato, eles vão estimular a secreção do paratormônio. Paratormônio nós já sabemos. Então, aqui está um grande problema, porque a concentração aumentada de fosfato vai aumentar a secreção de paratormônio, que por acaso aumenta a reabsorção de cálcio. Acontece que muitos alimentos industrializados, muitos alimentos que a gente encontra no supermercado, eles são ricos em conservantes baseados em fosfato. E a partir do momento que você exacerba a ingesta de radicais fosfato, você estimula a secreção de paratormônio. A partir do momento que você tem aumento exacerbado ou aumento desse paratormônio, não de forma exacerbada, mas de forma contínua, você tem um aumento das quantidades reabsorvidas de cálcio. Isso é um grande problema na formação de pedra nos rins, de cálculos renais, tá certo? Então aí está a relação de consumo de alimentos hiperindustrializados, hiper cheios, se é que existe essa palavra, lotados, alguma coisa relacionada, você tem aumento da secreção de paratormônio com aumento da reabsorção tubular de cálcio, tá certo? Então muito cuidado na quantidade de alimentos industrializados que você ou algum familiar seu consome, tá certo? Isso vai influenciar diretamente na geração de cálculos renais. Aqui nós falamos também da acidose metabólica. A acidose metabólica aumenta a reabsorção de cálcio. E mais uma vez aqui falando sobre a vitamina D, que a vitamina D aumenta a reabsorção de cálcio, tá certo? Intestino, rins e ossos, sendo que no intestino é a função principal, tá certo? Ossos e rins, função secundária, por conta do próprio paratormônio, beleza? Tranquilo? Fazendo um resumo dos fatores que regulam a reabsorção tubular de cálcio, beleza? Aqui, riscar aqui, de refazer não, já está feita a tabela. O que diminui a excreção do cálcio? Você tem uma quantidade aumentada do paratormônio. O paratormônio faz a reabsorção do cálcio. Você também tendo diminuição do volume de líquido extracelular. Com diminuição do líquido celular, você tende a diminuir a excreção desse íon cálcio, beleza? Diminuição da pressão sanguínea, tá certo? Aumento do fosfato plasmático. O fosfato plasmático a gente acabou de ver, tá certo? Estimula a secreção do paratormônio, e paratormônio diminui a excreção por conta da reabsorção. Você tem a alcalose metabólica modulando e também a vitamina D. A vitamina D nós já sabemos, modula a função intestinal, renal e óssea para reabsorção. Agora, quando você fala, só mais 9 minutinhos ali no Insta, então vamos lá, para finalizar. Quando você fala de aumento da excreção do íon cálcio, você tem diminuição da secreção de paratormônio, aumento do volume de líquido extracelular, tá certo? Então, com o aumento do líquido extracelular, você aumenta a tendência da excreção do cálcio,
aumento da pressão sanguínea. Quando você tem pressão sanguínea elevada, você não tem só a excreção aumentada do íon cálcio, mas também a excreção aumentada de vários outros eletrólitos por conta da pressão sanguínea aumentada, tá certo? A diminuição do fosfato plasmático, com menos fosfato ingerido, você tem menos paratormônio. Com menos paratormônio, você tem menos reabsorção de cálcio. Com menos reabsorção de cálcio, você tem, de forma consequente, o aumento da excreção. No caso de acidose metabólica, tá certo? A acidose metabólica, ela modula de forma negativa aqueles captadores de cálcio, então você tem uma excreção da acidose metabólica, tá certo? Então eu queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui o momento, tá certo? Eu gostaria realmente de agradecer pela paciência, pela presença, pelo prestígio, onde nós temos muitas outras distrações nos dias de hoje, mas vocês preferiram se capacitar, preferiram se informar. Algumas pessoas, como a Maíra, que sempre está na área quando rolar as nossas lives, gostaria de agradecer a presença dela realmente, tá certo? E é isso, pessoal, nós estamos aí, ficamos à disposição, e dúvidas e sugestões aqui nos comentários, beleza? Então finalizamos por hoje e nos encontramos na próxima aula, beleza? Saudações e até a próxima.